Olá, salve Maria! Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa temporada sobre a arte de aproveitar as próprias faltas, que é o nome também do livro que eu estou discorrendo sobre. Meu nome é Fernanda e eu sou da missão Jovens da Cruz. Nós estamos aqui para mais uma vez falarmos do talento, da arte que é saber aproveitar as próprias faltas e quedas e tirar disso algo bom, algo positivo. O tema de hoje, nesse segundo episódio, é: aproveitemos as nossas faltas para nos apequenar e confiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. No primeiro episódio, eu tratei sobre um tema que era o seguinte: não desanime, não se preocupe e não se surpreenda com as suas faltas. E é realmente um conselho muito importante. Mas eu falei da parte negativa, né? Eu falei o que você não deve fazer com as suas faltas. Isso é indispensável, mas faltou responder uma pergunta. Se eu não posso me desesperar, se eu não posso me surpreender e nem me preocupar com as minhas faltas, o que eu faço com as minhas faltas então? E é nesse caminho que esse episódio vai ser guiado e o próximo episódio também vai seguir essa mesma linha, de nós entendermos como então nós devemos agir. São Bernardo nos ensina uma coisa muito importante. O adubo da terra é considerado uma corrupção, né? Porque é formado de fezes e de resquícios alimentares. Mas o jardineiro se aproveita dele para que a terra possa produzir frutos mais perfeitos e mais abundantes. Essa corrupção da terra, que é o adubo, colabora para que a terra seja mais produtiva. E Deus também se serve das nossas faltas passadas para que o terreno da nossa vida produza frutos de virtude grandiosos. Nós bem sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós não podemos nos esquecer de que tudo é tudo. Isso inclui as nossas quedas, que podem nos fazer mais humildes, vigilantes, fervorosos. Nós temos que lembrar aquilo que eu falei no último episódio. Nenhum de nós está suficientemente armado contra o orgulho, que é o inimigo da humildade. Nessa vida, nós não podemos exterminar o orgulho, não podemos acabar com ele, mas existem meios que nós podemos utilizar para enfraquecer o orgulho e neutralizar as investidas dele contra nós. E as nossas quedas são um meio de neutralizar e enfraquecer o orgulho. Como? Porque quando nós caímos, nós nos lembramos de quem nós somos, nós nos lembramos de que nós não estamos suficientemente armados e nem somos suficientemente fortes. Muitas vezes nós reclamamos, né, de termos muitas misérias, muitas imperfeições, de sermos muito ruins, mas nós deveríamos bem dizer a Deus que nos deu a graça desse conhecimento a respeito de nós mesmos e nos tirou de um erro. Nós temos esses caminhos, né? Quando nós nos deparamos com a nossa miséria, existem vários caminhos que nós podemos seguir. Ficarmos acomodados, reclamarmos e também agradecer a Deus e ordenar essa experiência de miséria para o amor. E é isso que a gente tem que fazer. São Francisco de Sales aconselha, abre aspas, ficai em paz e suportai serenamente as vossas pequenas misérias. Sois de Deus sem reservas. Ele vos guiará bem. Se não vos livra, prestem atenção,
Se não vos livra tão depressa das vossas imperfeições, é para vos livrar delas com mais proveito e para vos exercitar por maior tempo na humildade, a fim de que essa virtude ganhe raízes profundas na vossa alma. Fecha aspas. Essa frase de São Francisco nos traz uma visão muito importante. Muitas vezes nós reclamamos e reclamamos porque gostaríamos mesmo de nos livrar logo das nossas imperfeições, mas muitas vezes as pessoas que se livram logo se livram de forma superficial e logo o vício volta e volta com mais força e a pessoa cai no chão. Às vezes esse processo mais lento faz com que seja mais profundo na nossa alma, faz com que seja mais concreto. E isso é uma experiência muito positiva. Nós devemos aprender a lidar com as coisas dessa forma. O orgulho é o pecado mais grave entre todos. Santo Agostinho, confirmando isso, disse: Deus olha com mais boa vontade as más ações seguidas de humildade do que as boas obras contaminadas de orgulho. De nada adianta as boas obras, de nada adianta isso, se essas boas obras são seguidas de orgulho, são feitas por orgulho. Se nós temos um carro cheio de boas obras, mas guiado pelo orgulho, ele irá para o inferno. Já um carro que está cheio de pecados, de misérias, mas que é conduzido pela humildade, ele leva ao paraíso. O orgulho é o maior de todos os pecados. Por que isso? Prestem atenção. Porque quem o comete se afasta de Deus unicamente por não querer se submeter a Deus, por querer a honra própria, a vanglória própria. Já nos outros pecados, por exemplo, desespero, infidelidade, homicídio, luxúria, o homem se afasta de Deus também, mas ele se afasta por ignorância, fraqueza ou desejo de um bem ou de um prazer. O orgulho é um pecado de quem encara Deus frente a frente com arrogância, de quem se tem em altíssima conta. Nós não podemos esquecer que tudo que há de bom em nós não é nosso, mas a nós foi confiado por Deus. Um animal de carga, por exemplo, que transporta ouro, seria bobo em pensar que quem olha em sua direção com brilho nos olhos está olhando para ele. Nada é sobre esse animal de carga, é sobre a carga que ele carrega, que é o ouro. Por exemplo, quando Jesus foi aclamado, hosana ao rei, e andava em cima de um burrinho, imagina se aquele burrinho achasse que se trata sobre ele, que ele é quem está sendo aclamado, que as pessoas estão reverenciando a ele. Não era sobre ele, era sobre Cristo. Seria bobagem desse burrinho pensar que algo é sobre ele. Nós temos que tomar esse cuidado para sabermos nos colocar no nosso lugar e entendermos que, afinal de contas, o que nós temos de bom que não recebemos? E se nós recebemos, por que não nos orgulhamos das nossas boas obras como se não a tivéssemos recebido de Deus? Nós devemos tomar muito cuidado e sermos humildes. É muito importante nós sabermos que o grau mais alto da humildade não consiste em nós apenas reconhecermos a nossa própria miséria, mas em amarmos a nossa própria miséria. E amarmos não por falta de entrega a Deus ou de coragem em largar o pecado, mas justamente para exaltarmos a majestade divina e reconhecer o próximo com maior estima do que nós mesmos. Na pequenez das nossas misérias, nós podemos honrar e exaltar a bondade de Deus e encontrar nessa realidade um tesouro que enriquece. Uma filha de São Francisco de Sales, colocando em prática os ensinamentos do santo, dizia, abre aspas, se fosse possível que as nossas quedas não ofendessem a Deus, eu desejaria cair incessantemente, para também incessantemente ser confundida e aniquilada. Fecha aspas.
Tamanho era o desejo dessa mulher de amar a Deus e ter consumido todo o seu orgulho. Ela desejava pecar se isso não ofendesse a Deus frequentemente, justamente para viver essa experiência de humilhação. Existem também outras situações em que nós somos humilhados, né? Quando, por exemplo, uma miséria nossa se torna pública. As pessoas, nossos amigos, acabam descobrindo, conhecendo essa nossa miséria, que antes era particular. E nessas situações nós devemos recordar do Verbo encarnado, que assumiu plenamente essa nossa condição decaída, com exceção do pecado. E por amor a esse Verbo, ao Verbo encarnado, aceitar a humilhação que nos é apresentada. E eu queria mostrar para vocês um exemplo disso, muito claro, que está em Gálatas 2, a partir do versículo 11, que é o exemplo de São Pedro, pastor da Santa Igreja, superior universal de todos os cristãos, que caiu em uma falta e foi repreendido por São Paulo na presença de outras pessoas. Nós devemos imitar a humildade e a mansidão de São Pedro, que aceitou a correção de São Paulo, mesmo sendo superior de São Paulo. Palavras que nós poderíamos repetir, que seriam muito úteis, são as do Beato Padre Cláudio Colombier. Santas misérias, cuja lembrança me faz corar aos olhos de Deus e rebaixar-me diante dos homens. Se sois para mim uma necessidade, não vos quereria trocar pelos méritos e virtudes alheias. Prefiro ser como sou para ser humilde. Renuncio a todas as graças que hajam de me privar desse benefício, e para não perdê-lo, consinto que me tirem tudo mais. Veja bem, Padre Cláudio Colombier disse da vantagem que é, da lembrança que as santas misérias nos trazem, e disse que por amor a essa experiência de miséria, de reconhecimento de si mesmo, de humildade, ele renuncia a muitas graças que poderiam privá-lo desse benefício que é as próprias misérias. Ele consente que tirem tudo dele, contanto que não tirem as misérias. É uma frase, uma experiência muito forte a vivida pelo Beato. E mudando agora um pouquinho de pato para ganso, né? Eu quero tratar com vocês sobre o amor de Deus, porque não basta nós sermos humildes, nós devemos ter a quem olhar e a quem confiar. E a pessoa para isso é Deus, é a misericórdia de Deus. Sabemos que Deus ama e nos ama porque é amor. Existir, amar e amar-nos, desde que nós existimos, é para Deus uma só coisa e uma só necessidade. A esperança não devia ser para nós então um dever. Deus é sempre bom. E não importa o que a gente faça, nós não podemos modificar que Deus é sempre bom. É claro que a forma de agir de Deus pode se modificar, mas nunca a sua disposição primordial conosco. Deus é, então, por exemplo, sempre bom. Mas, em face do nosso nada, da nossa miséria, a sua bondade se transforma em amor. Em face do nosso pecado, o seu amor se transforma em misericórdia. Mas para que isso aconteça em face do nosso pecado, existe uma condição: que o pecador confie. O amor que foi praticado por todos os discípulos e homens de Deus juntos, comparado com o amor praticado por Jesus, não atinge a proporção de uma gota de água comparada a um oceano. E se a centelha, a minúscula quantidade de caridade de Deus foi tão poderosa nos santos e nos choca tanto e nos move tanto, o que não fará o imenso, infinito incêndio da suprema caridade de Deus?
O coração de Cristo alimenta cada um de nós com o sangue que nós mesmos fazemos correr, como um pelicano que alimenta os seus filhotes com o sangue do peito que os próprios filhotes dilaceram. E esse mesmo peito, como diz São Vicente Ferrer, não quis ser ferido nem aberto, senão para mostrar aos culpados, a nós, a fonte inesgotável do perdão. Estamos falando, por último, do coração que no fundo do sacrário grita a todos nós: vinde a mim que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O coração de Cristo está sedento, e quando lhe apresentamos as nossas faltas e a disposição de coração, nós o saciamos. São Francisco de Sales aconselha, quando cometermos alguma falta, não nos inquietarmos, para não afastarmos a alma de Deus, mas pedindo-lhe perdão, dizer com confiança ao Sagrado Coração de Jesus: ó meu único amor, olhe para o seu pobre escravo e repare o mal que eu apenas cometi. Faça-me retornar à vossa glória, a edificação do meu próximo e a saúde da minha alma. Ao invés de fazermos as nossas misérias nos trazerem confusão, nós devemos fazê-las de trono para a misericórdia de Deus. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Esse foi o nosso segundo episódio sobre aproveitar as nossas faltas para nos apequenar e confiar. Salve Maria Santíssima, e eu te espero para o próximo episódio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.